Boa tarde, meu nome é Nelson. Eu estou aqui com o roteiro da meu terceiro vídeo no YouTube, que é bem recente, tem uns 15 dias. O meu canal no YouTube se chama Acelera Status Quo. Eu vou aqui dizer porque as pessoas não é quo, é co, mas eu falava co. Aí eu resolvi, por estar sempre estudando as coisas, dar uma verificada na pronúncia, em canais de pronúncia, e verifiquei que é quo, ou seja, o U é mais acentuado do que o O. Então, bem, o telefone ia tocar. Então, a palavra status significa o estado de alguma coisa, que no nosso caso é dos estados democráticos, principalmente do Brasil. E quo significa, segundo os dicionários, um processo sobre alguém ou algumas pessoas que vai condenar ou absolver, ter um tipo de condenação qualquer ou um tipo de absolvição. Então, o Estado democrático, acelera a necessidade e quo para que nós estejamos vendo o futuro. E as pessoas que vão nascer aí, hoje, as que estão vivendo, com uma evolução de inclusão social para todos, trazendo maior igualdade, e como eu venho falando muito a respeito de igualdade em várias coisas. Em patrimônio público, que é igual para todos. Bem, mas vamos lá. O assunto de hoje é para informar que nós estamos todos na Terra dentro de um ser vivo, que não a Terra, o cosmos inteiro é um ser vivo. Mas a ciência costuma deixar um rastro de dúvidas quanto à existência de vida racional e humanizada em outros planetas. Mas nós temos algo que vocês sabem que faz parte do mecanismo do nosso ser, que é o espírito. O espírito ele é capaz de verificar coisas profundas. As pessoas podem meditar, podem fazer contemplação para verificar como é o mecanismo dos sentidos da pessoa ao ter reações de raiva e tudo, como isto ocorre, e os patriarcas antigos verificavam assim. Então, o espírito transcende o corpo físico. Pois bem, por meio deste elemento, eu posso informar que nossa galáxia, que tem aí, segundo a ciência, cerca de 200 bilhões de estrelas, tem uma quantidade imensa de planetas habitados por seres racionais e humanizados como nós, em vários níveis de evolução, baixos, médios, e o nosso que está chegando, se aproximando de uma evolução que precisa ser acelerada. Então, esse é um dos motivos até deste vídeo e do anterior, que fala sobre vida pós-morte, e eu ainda vou falar bastante sobre isso, e eu posterguei essa questão de trazer as informações mais claras, mas é de fundamental importância que as pessoas saibam de detalhes. Então, assim como as constelações compõem
a galáxia é um grupo enorme, né, de constelações que fazem a composição interna da galáxia. E existem um montão de galáxias, segundo também a ciência, mais de 200 bilhões de galáxias. Imagina, se a nossa tem aproximadamente 200 bilhões de estrelas, e Andrômeda, que é bem próxima da Terra, tem 1 trilhão de estrelas aproximadamente. Então, quantos planetas habitados por seres racionais e humanizados não existem? Mas existem coisas maiores ainda. Esses sistemas de aglomerados estelares de galáxia compõem o universo, mas não existe só esse universo. Existem um número infindável de universos e eles estão à direita, ou alguns universos para lá, e após aqueles outros e outros à direita, à esquerda, para cima e para baixo, seguindo. Então, são aglomerados, e nós estamos numa moléculazinha, né, no microcosmo. Agora, mais impressionante ainda é que esse ser vivo, ele é vivo porque ele tem luz, ele tem energia, ele que não para de se mover, e ele tem calor, né, nos ambientes mais próximos aos planetas habitados ou não, e, em suma, ele tem vida biológica para todos os lados, tem água, tem árvores, plantas e animais. Agora, mais impressionante ainda, como eu disse, é que esse ser que nós, olhando o cosmos, percebemos e estamos dentro dele, ele vive com outros seres semelhantes a ele e olham para o cosmos e veem as estrelas. Então nós estamos dentro de um ser imenso e ele está dentro de outro, e este outro que está dentro de outro. E segue assim para o microcosmo também, em direção oposta. Bem, aí vocês dirão, mas que absurdo, você não pode provar? Bem, já tinham me falado disso, mas eu tive provas. Para isso temos o Espírito. Mas agora vamos, por que eu estou expondo tais situações se ainda mal começamos um processo de exploração espacial? A resposta a essa pergunta é a seguinte: se encontra num fundamento, em algo que fundamenta a distribuição de vidas pós-morte, que é algo que eu pensava a respeito, que nós somos seres que somos uma composição de energia. Nós estamos dentro de um conduíte, o nosso ser, que ele tem um limite que se chama perispírito. Isso foi criado por Allan Kardec, o nome, mas esse nome varia. Os hindus chamam de outra forma, os judeus chamavam de cordão prateado, os budistas provavelmente conhecem isso por uma outra denominação qualquer. Bem, então nós somos energia, estamos na Terra, e aqui na Terra a nossa energia, a velocidade dela passa por um transformador para adaptar a velocidade da Terra. Então o nosso tempo, o tempo que nós vivemos, é de acordo com a velocidade da Terra. Bem, a velocidade da Terra é um pouco mais de 40 milhões de quilômetros por dia. Em 24 horas ela percorre em torno de seu eixo
24 horas e está numa outra tipo de velocidade no movimento de translação, que ela dá uma volta completa e em um ano em torno do Sol e volta ao mesmo ponto que seria hoje em um ano. Todos os planetas têm um tempo específico para dar a volta ao Sol. Mas só que existem planetas com mais massivos, né, e maiores, que o tempo é mais lento, passa mais devagar devido à massa, que exige muita energia despendida para fazer girar. E, por exemplo, vou citar um exemplo. Alguns livros publicados, como as cartas de Enoque, falam que seres de outros planetas estiveram na Terra. Enoque, Enos, né, lá do início da Bíblia, ele foi com esses seres e conheceu o nosso sistema solar, viu as bolas, tipo pérolas coloridas, como rochas no espaço, e ele fala muitas coisas, fala quando ocorreu o desastre das pessoas começarem a comer carne através desses seres que vieram de outro planeta, que eram muito grandes, muito maiores do que os seres da Terra, e houve uma época que a produção de comida vegetal não foi suficiente, eles mataram os animais, começaram a matar e comer. Os animais eram mansos, ficavam por perto, e aí o livro é muito forte, porque todo mundo foge, né, os seres humanos, mas depois eles avisam e eles acabam voltando, que não seriam comidos também. E passam a comer carne com o tempo, e os animais passam a comer uns aos outros, e foi, segundo o livro de Enoque, isso aconteceu assim. Os Vedas dos hindus falam que esses seres vieram à Terra há alguns milhões de anos, e que há 400 e poucos mil anos atrás, eles começaram a ensinar técnicas de agricultura, fazer tijolos, fazer construções, e lidar com ferro, e todas essas coisas foram ocorrendo. Metais, né? Fazer instrumentos com metais, instrumentos com barro, panelas e todas essas coisas. Bem, segundo alguns historiadores, esses seres que vieram à Terra, um deles que a Bíblia cita dos gigantes, que acabam transando com a filha dos seres da Terra, eles vieram de Nibiru, ou Nibiru, um planeta que fica bastante distante da Terra e que é muito maior do que a Terra em massa e tudo, e que um dia deles equivale a 3.600 nossos, o que explica eles serem considerados filhos de Deus, que não morriam e que podiam voar pelo espaço, essas coisas todas. Mas outros planetas maiores têm um número de dias maior em relação à Terra. Um dia deles corresponde, vamos dizer, a 15 mil anos ou a 50 mil anos. Isso nós vamos ver no futuro na medida que formos adentrando com os telescópios, os espaços e avançando. Mas essas diferenças que eu estou passando aqui servem apenas como um referencial, para as pessoas terem entendimento que o tempo é relativo. Segundo Albert Einstein, eu aprendi isso com ele, que dependendo da velocidade ou de onde as pessoas estão, não é no mesmo tempo, ninguém está no mesmo tempo. Eu posso ter uma pessoa a 1 metro, ela está num tempo diferente do meu, que é de frações de segundo e de talvez milionésimos de segundo em relação à velocidade da Terra. Bem, essas, como eu disse, é só um referencial.
Mas existe um outro tipo de velocidade, que é a velocidade da luz das estrelas, que de todos os lados as estrelas são como uma bola, uma esfera, e ela vai para todos os lados. Então cria um emaranhado, porque existem estrelas para todos os lados, e isso consegue manter mais ou menos suspenso e presos os planetas, mas depois existe um trabalho em torno das estrelas de rotação. Bem, agora para poder dar uma explicação por que eu estou falando isso, a distribuição de vidas pós-morte para o mundo, que para fora, né? As pessoas morrem aqui e, para você ter uma ideia, se nós estamos se fosse a velocidade da Terra, para ir à próxima Centauro, nós íamos levar talvez 100 mil anos, né, ou mais, e mais de 100 mil anos. Mas na velocidade da luz nós levaríamos 4,2 anos. E são 36 bitrilhões de quilômetros. Então, não existe nem como pensar, e mesmo com a velocidade da luz, que nosso corpo, que é energia, sendo transportado dessa forma para um número infindável de planetas distantíssimos, fora do universo, em outros universos, não daria, nem com a velocidade da luz, a não ser se você usasse espaços diferentes, né? Porque o espaço também é relativo. Isso são assuntos profundos que nós falaremos posteriormente. Mas nós falamos que estamos dentro de um ser, e que este ser está dentro de outro, e o outro dentro de outro, e segue assim. Então a velocidade só desse ser é imensa, imensa, imensa. Não é a velocidade da luz, é uma velocidade dele. E se ele se move, é numa velocidade estúpida, talvez uma respiração dele completa comporia o tempo para acontecer um sistema solar, por exemplo, ou da constelação. Não é exagero o que eu estou falando, não é exagero, mas isso foi para explicar que existem mecanismos, porque é através de mecanismos, por exemplo, a pessoa morre e vai nascer em outro lugar, numa mãe, por exemplo, né? Ou em laboratório, ela vai ter que ir para esse local e aí ter uma sincronia entre o que morreu aqui e a que está nascendo em determinado ponto, e que o mecanismo é esse, para todos. Existe uma fila de espera, obviamente, que morre muita gente, e existe um controle disso. Bem, as pessoas falam assim, mas e se fosse o novo céu, nova terra? Novo céu, nova terra é o planeta, com um céu e tudo mais. As pessoas têm que ir para o lugar, e é muito distante, que não é dentro desse universo, que ninguém vê céu aqui, e nem nos próximos aí. Então, para ir, esse mecanismo de espaço poderia ser através do espaço, mas a velocidade explica que é possível ir para qualquer ponto dentro desse ser na velocidade dele. Então, esse vídeo hoje é para explicar esses detalhes. Porque a velocidade é estúpida. E se ele está dentro do outro, a nossa velocidade ainda é garantidora para esse transporte desse outro e de outro ainda, né? De uma sequência. Então, meu vídeo hoje é relativo a isso, e porque eu vi a minha ex-mulher, para onde ela foi, uma prima que nasceu em laboratório em um planeta muito distante, e elas foram transportadas em tempo curtíssimo, e planetas que não estão na nossa galáxia, por exemplo. Então, vocês entendem, né? Fora de Próxima Centauro, a primeira talvez tenha aí
50 anos-luz, imagina. E a minha prima eu vi, e a Sandra, assim, frações de segundo, ela chegando em outro planeta e nascendo lá. E num planeta que não tão evoluído como a Terra. Então, no caso da Sandra e no caso da minha prima, mais evoluído tecnológica, mas não significa que em padrão de vida e de liberdade seja o caminho correto. Pois, esse vídeo tem a ver com o anterior, porque de qualquer maneira eu falei sobre o problema, esse problema, porque é um problema científico, técnico. São sistemas programados e que eles têm uma programação que liga para onde vai e aguarda, e no tempo correto a pessoa é transportada para outra vida. Bem, então esse vídeo hoje é para explicar essas coisas. Eu vou detalhando com o tempo melhor. Por exemplo, vou falar superficialmente hoje. Eu descobri recentemente que eu ia para uma vida muito superior a essa, já muito superior, já as pessoas tendo contato com os seres superiores e vidas onde existe eternidade. E eu estava beirando já isso, eu ia para lá e me transferiram para cá. Talvez para fazer esses vídeos, né? Mas eu não quero ligar isso, porque vocês vão falar assim, puxa, parará, eu não tenho nada a ver com religião, não sou religioso, mas eu tenho a ver com a liberdade, a libertação dos males e da fome, da pobreza, da falta de trabalho, né, do medo do futuro. Meu trabalho é relativo aos sistemas democráticos. Então, quero dizer isso para vocês, e já informado disto, gostaria de me despedir e pedir para que vocês assistam o próximo, que tem a ver com a quarta dimensão, e eu vou salpicando uma coisinha aqui de informação a mais. Quero explicar que eu sou reencarnacionista e eu sou espírita, porque é através de canais que, fora da matéria que nós conhecemos, as pessoas são transportadas. Então, existe muito para mim a conhecer, mas eu não sou ligado diretamente, mas indiretamente, a todas as informações dos hindus, budistas e kardecistas e as demais que existem, porque tudo isso é ciência. O Allan Kardec mesmo disse que é no início, e que, mas eu não sou kardecista. Enquanto eu tenho o espírito livre. E pretendo ficar assim. Um abraço para vocês, carinhoso. Estou muito carente de carinhos. Uma prima minha hoje, a Carminha, faleceu de manhã com ataque cardíaco. Eu já soltei umas lágrimas e já sei para onde ela vai. É incrível isso. E raramente eu tenho essas coisas de para onde as pessoas vão, porque não é para mostrar que as pessoas daqui não são igualitárias. Muitas disputam, guardam rancores e vão fazer mal lá, tentando destruir a pessoa lá. Por isso que não é possível a verificação para onde as pessoas vão. Por isso que isso é um segredo extremamente guardado. Bem, um abraço e um beijo, como eu disse, e até a próxima, que vai ser sobre a quarta dimensão, que é o tempo, segundo o meu ponto de vista e de alguns. Boa tarde.